Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Uma das preocupações muito grandes da espiritualidade são pelas nossas próprias condições de como aqui vivemos e as dores ainda que nos alcançam. Tanto que o plano espiritual, ele se mobiliza de uma forma intensa para que possa nos socorrer em muitas circunstâncias, porque eles também se apiedam das nossas precárias até condições espirituais, às vezes, e então estão nos auxiliando em muitas coisas para que nós melhoremos. Então nós vamos pensando, a ciência, ela tem debruçado em estudos, em pesquisas, a fim de descobrir, por exemplo, para as nossas dores, para as nossas enfermidades, medicamentos que nos vêm curar, vêm atender às nossas necessidades. Então, com o avanço da tecnologia, então aprimora-se procedimentos cirúrgicos, técnicas cirúrgicas, os tratamentos mais avançados. Então, há um esforço muito grande da ciência, referindo-se agora ao nosso campo saúde, de nos trazer essa condição. Mas, vamos refletir, quanto mais a ciência empenha-se nas buscas de medicação, nas buscas de meios de tratamento para nós, dobra o número de enfermos. Enquanto a ciência evolui no campo das suas projeções, aumenta-se o número de enfermidades. E isso leva-nos à conclusão que a medicina, a abençoada medicina, por si só, não vai resolver o problema de saúde do mundo. A necessidade de aurir uma condição de saúde melhor não está apenas nos tratamentos que a medicina nos traz, nas medicações que a medicina nos traz, mas há uma necessidade de curar o nosso interior. Por isso que a espiritualidade, eles trazem a seguinte colocação: a melhor medicina, mais avançada, a medicina de ponta, a medicina que mais atende a todas as nossas necessidades, estão dentro do Evangelho. Não adianta a medicina física estar curando tudo aquilo que está no nosso corpo, porque tudo aquilo que está no nosso corpo são simplesmente efeitos, são simplesmente materializações do que está no nosso interior. Então, a medicina fazendo o trabalho da cura dos efeitos, mas se não houver a cura das causas que está no nosso interior, continuaremos enfermos. Poderemos até nos curar pela medicina, mas outras dificuldades poderão surgir
na nossa vida. Então, a gente pode falar, como dizem os espíritos, a cura pelo espiritismo e pelo evangelho. Por que eles colocam a cura pelo espiritismo? Será que uma outra religião não tem as mesmas condições? Claro que tem. Mas acontece que o espiritismo é relembrar tudo aquilo que o Cristo nos trouxe. É uma doutrina que nos veio do mundo espiritual. É a voz dos espíritos superiores que chegaram até nós, como um Santo Agostinho, como um São Luís, Emmanuel e tantos outros benfeitores. Então, a cura pelo Evangelho é um trabalho que começa conosco mesmo. Jesus, ele já deixou um caminho muito extenso para que as lições do Evangelho, refletidas por nós, mas não somente refletidas, mas dentro de um empenho maior, nós podemos nos curar. É que nós estamos dando preferência para passar por injeções, cirurgias, tratamentos, e muitas vezes desprezamos aquilo que nos pediria apenas um pouco de esforço e boa vontade para alcançar a nossa cura. Então, um dos receituários que Jesus nos deixou para evitar, porque o Evangelho nos traz a profilaxia, ou seja, a prevenção de enfermidades, bem como a cura da enfermidade. Desde que nós dispomos, dentro desse receituário que nos é dado pelo Evangelho, tomar o remédio. Então Jesus já nos orientou: orai e vigiai. É uma orientação para a cura, sem dúvidas. Orai. Quando Jesus nos pede, dentro dessa colocação, Ele não está pedindo para que nós fiquemos o dia inteiro de joelhos orando, não é isso. Mas quando Jesus nos pede, orai, é todo o nosso exercício no bem. É fazer o bem. Porque fazer o bem já é uma grande oração. Então ele dizia: orai e vigiai. Não vigiar o outro, vigiar a mim mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Quem somos nós? Nós nos conhecemos? Há uma necessidade de nós nos conhecermos melhor, fazer uma viagem, não pelo mundo, mas às vezes fazer uma viagem pelo mundo interior e descobrir em nós quem somos, quais as nossas potencialidades, quais os nossos desajustes. Porque o orai e vigiai, vigiar a nós mesmos, vigiar os nossos pensamentos, nossas ações, nossos desejos, nossos sentimentos. Porque se os meus pensamentos forem desarmonizados, forem desequilibrados, eu vou entrar num campo de enfermagem. Eu já disse outras vezes, o nosso corpo físico, ele compõe-se de trilhões de células. Nós somos 1 trilhão de células e todas essas nossas células, elas têm princípio inteligente. Mas as nossas células obedecem piamente o comando do nosso pensamento. Elas obedecem fielmente o nosso pensamento. Então, se o meu pensamento for um pensamento saudável, equilibrado, de harmonia,
eu vou estar vitalizando o meu corpo físico, porque as minhas células, obedecendo esse padrão mental, atuam me favorecendo a saúde. Mas se o meu pensamento for de mágoa, de ódio, de rancores, pensamentos doentios e enfermiços, as minhas células obedecem a esse comando mental. E desta forma agem no meu corpo dentro desse comando mental e fatalmente teremos enfermidades. Então, conhecermos-nos a nós mesmos é muito importante, porque nós já temos um certo discernimento com relação ao que nos é lícito, o que não, o que nos convém e o que não nos convém. Conhecer-me a mim mesmo é ter a consciência de onde eu estou errando e buscar melhorar aquela parte. Então, a própria reforma íntima já é uma receita para a nossa saúde. Às vezes nós tomamos a reforma íntima como algo terrível, como algo que nós tivéssemos que abandonar todas as coisas boas que o mundo nos oferece, como se nós tivéssemos que enclausurarmos-nos dentro de nós mesmos. Isso é um martírio. Essa reforma íntima seria um martírio. A reforma íntima deve ter de nós apenas uma condição de um esforço, porque reforma íntima não é apenas libertar aquela minha parte negativa. Não. Aquele meu eu negativo é o meu eu enfermo. Reforma íntima é curar o meu eu enfermo, tornando-o saudável. Não é afastá-lo, porque dentro dessas minhas imperfeições eu aprendi muito. Eu ganhei experiências, mas agora eu sei que ele não é bom. Então a minha reforma íntima é curar a minha parte adoecida espiritualmente. Então tudo isso são receituários que o Evangelho nos mostra, que o Evangelho nos dá, porque muitas vezes nós estamos expostos a muitas circunstâncias, né? Como no horário vigiai, por exemplo, onde a falta de vigilância para conosco mesmo pode nos levar a várias quedas espirituais, várias quedas e às vezes de difícil recomeço, ou várias quedas com repercussões em várias reencarnações. Como que vem o processo da enfermidade? Nós não vamos falar da enfermidade muitas vezes gerada pelos nossos abusos, pelas nossas irresponsabilidades, pelos nossos excessos. Não, eu não estou falando nessa. A enfermidade é aquela que muitas vezes nos pega de surpresa, muitas vezes chega de uma forma muito agressiva, muitas vezes surge e não foi nada de uma situação que você provocou ao longo do caminho. Nós temos o nosso espírito, nós aprendemos assim, né? Nosso perispírito e o nosso corpo físico. Claro que entre o espírito e o corpo físico existem outros corpos sutis que se interligam e se interpenetram. Então nós temos o espírito e logo após nós temos um corpo, o corpo mental. O corpo mental é o corpo que comanda a nossa mente. É o corpo responsável pela nossa mente, por isso que ele é corpo mental. Mas quando eu começo a colocar pensamentos negativos, pensamentos inferiores, pensamentos de baixa qualidade,
E a persistir esse tipo de pensamento, esse meu campo mental, ele vai sofrer um desajuste pelas vibrações negativas emitidas pelos meus pensamentos. Vai desestabilizar o meu campo mental. E o campo mental nosso desestabilizado pode gerar graves lesões físicas, inclusive a loucura. Uma vez que você desorganizou o seu corpo mental, nós temos depois o nosso perispírito. O nosso corpo mental, ele também tem participação quando o nosso perispírito é formado. Ele comanda o nosso perispírito. Se o campo mental desajustou, ele vai desajustar o perispírito. E o nosso perispírito desajustado, que gerencia o nosso corpo físico, vai enfermar o nosso corpo físico. Então a coisa vem em cadeia. Vem em cascata, começa nos nossos pensamentos, que é sempre o carro-chefe das nossas enfermidades, vem para o corpo mental, vem para o perispírito, chega no físico. Então, quando chega no físico, vai se exteriorizar toda aquela toxicidade que vinha desde o campo mental. Então, quando uma doença aparece na tua vida, você já estava enfermo no espírito há muito tempo. Então, haveria a possibilidade de mudar a situação? Sem dúvidas. Quando Jesus falava, ama o próximo como a ti mesmo, quando ele trazia a lição do amor, e se nós a exercêssemos realmente, nós poderíamos nos curar. O Espírito Emmanuel, ele trazia uma colocação muito importante. Emmanuel dizia que quando nós distanciamos-nos do amor, mas agora cabe também uma ressalva. Eu sempre explico, que não é amor sentimento de uma pessoa para com outra. Amor é aquilo que Jesus se referia. Amor é o exercício da caridade, o exercício do perdão, da tolerância, da piedade, da beneficência, da compaixão, do trabalho em favor de outrem. Então, quando nós distanciamos de tudo isso, que é a lei do amor que Jesus nos trouxe, nós vamos desestabilizar o nosso corpo espiritual. E Emmanuel falava, a falta de amor nos nossos corações leva-nos a graves enfermidades, não só particulares, mas coletivas. Então, nós tivemos há pouco tempo, passamos por uma situação coletiva muito grave da pandemia, uma situação coletiva que abrangeu quase o mundo todo. O mundo colocou-se de joelhos por um vírus. As potências mundiais colocaram-se de joelhos por um diminuto vírus, mostrando a nossa fragilidade. Então, quando o mundo foi tomado pela pandemia, isso trouxe uma grande realidade para cada um de nós. O mundo estava enfermo interiormente. Porque a nossa realidade é apenas uma expressão do coletivo de toda uma sociedade. A sociedade mundial, não vou nem dizer apenas do nosso país, a sociedade mundial, as pessoas vibram, cada uma dentro do seu padrão, dentro da sua estatura espiritual.
Então, cada um vibrando dentro das suas condições, tudo aquilo é exalado para o meio exterior. Então, todo o nosso exterior é apenas uma projeção do que se vai no nosso interior. Então, quando o mundo foi atingido por uma pandemia, era um alerta da espiritualidade. O nosso interior estava enfermo e precisava ser curado. Claro que a ciência trouxe um trabalho muito grande com relação a isso. O plano espiritual trabalhou muito a favor disso. Mas isso não teve por objetivo trazer-nos uma punição, mas um alerta. Um alerta. Para que nós possamos refletir o nosso interior e as mudanças necessárias que nós precisamos fazer em nós mesmos. Muitas vezes nós fugimos, de determinadas situações que nos pedem um esforço maior, ou libertar-se de certas condições que às vezes a gente sabe que não é bom, mas se agarra de corpo e de alma. Mas isso só tem nos trazido graves prejuízos. Então, a espiritualidade tem batido muito na tecla a cura pelo Evangelho. Se você pegar cada capítulo do Evangelho, cada versículo, cada frase, cada item, se você tiver a leitura, mas dentro de uma condição de consciência do que está lendo e refletindo, você vai perceber quantos caminhos que você tem para curar-se. Como Emmanuel falava, quando nós não temos o amor, nós enfermamos o nosso espírito, tanto individualmente como coletivamente, até a grandes desastres. Então, muitas vezes, atingindo esta fase, nós podemos reverter a situação. É como dizia o apóstolo Pedro, só o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Que são os nossos pecados? São todas as infrações que nós cometemos pelas leis, contra as leis de Deus. Então você pode estar passando por uma dificuldade muito grande, uma enfermidade que teve origem nos seus desequilíbrios do passado, que não foram curados e hoje vieram se materializar. Ora, Deus é justiça também. Então, se você se propõe a um novo condicionamento, a uma nova conduta, se o amor começar a fazer parte da sua vida, você pode reverter todo o processo. Às vezes, abrandar o teu sofrimento ou até curá-lo definitivamente. Então, a cura pelo Evangelho, na realidade, o que o Evangelho nos mostra em todas as suas linhas? O amor, nas mais variadas expressões, nos mais variados meios de atuação. E quando nós deixamos que esse sentimento, essa virtude que Jesus nos trouxe, é esse o caminho que nos abre as portas para a nossa melhora. Então, às vezes na casa espírita, por exemplo, nós temos os trabalhos de cura com pessoas que já se enfermaram no corpo físico. E como há um tempo atrás, um dos nossos benfeitores do trabalho, disse: toda a cura espiritual, toda a cura que se propõe aos que vão buscar a casa espírita, ela será meramente um paliativo, se dentro desses processos de cura não houver uma reflexão maior referente ao Evangelho, nem que seja por 5 minutos.
Porque às vezes uma reflexão de 5 minutos, bem compreendida e sentida, e havendo de nós a disposição de interiorizarmos e materializarmos na nossa vida aquilo, muitas vezes é aquilo que é o remédio que vai te abrir o caminho para você curar-se daquilo que você está passando. É muito interessante nos trabalhos de cura, né? Na qual eu dirijo, as pessoas vão tomar o passe e sempre tem uma orientação que se repete em todos os passes, porque mudam também as pessoas. Então sempre vem orientação para que aquelas pessoas que estavam tomando o passe, que naquele momento libertassem as suas mentes da preocupação da enfermidade. Porque os amigos espirituais sabiam que ela precisa. E que Jesus também sabe das nossas necessidades. Mas que não fôssemos energizar aquela condição com o pensamento aflitivo. Mas que procurássemos ser gratos a Deus por tantas bênçãos que nós recebemos, que naquele passe, naquele momento de trabalho curativo, que nós individualmente, dentro da nossa intimidade, uma prece íntima e silenciosa, que naquele momento daquele passe, que conversasse com Deus, que abríssemos o coração. Ele sabe o que você tem, mas Ele quer te ouvir. Pedis e obtereis. Então que você converse com Deus numa oração, seja com Jesus, com Maria de Nazaré, ou qualquer entidade espiritual que você venera. Abra o coração, converse, mas desligue-se das condições da enfermidade que você está passando, pelo menos naquele momento. Porque quando assim age-se a pessoa, os espíritos que estão trabalhando na cura, eles encontram uma abertura maior no seu campo espiritual para projetar as medicações. Porque você abre um campo vibratório favorável para que os remédios que a espiritualidade nos traz entre para o teu campo espiritual, para depois passar para o seu campo físico e muitas vezes te trazer a cura. Se a gente fica muito energizado na enfermidade, a gente traz dificuldades de socorro para o plano espiritual. Então são sempre essas orientações, e o interessante é que muitas pessoas, depois de fazer isso várias vezes, eles começaram a dizer que estavam sentindo que as coisas começavam a fluir, as coisas começavam a melhorar para si mesmos. Então, nós seremos sempre enfermos, enquanto nós estivermos distanciados das lições do Evangelho. Eu não estou aqui promovendo uma palestra para que tenhamos condições de anjos do dia para a noite. Ninguém vai transformar-se em anjo, ninguém vai transformar-se em espírito superior de um dia para a noite. Eu não vou dormir hoje espírito inferior e amanhã acordar espírito superior. Isso é um processo, é um trabalho, né? Isso é um esforço mesmo que nós vamos exercitando ao longo da nossa jornada. Mas precisamos dar esses passos, precisamos começar a avançar um pouquinho mais. É como diz a espiritualidade: por tudo que nós já recebemos de orientação da doutrina espírita, nós já deveríamos estar num patamar espiritual um pouco melhor. Deveríamos. Porque não nos basta o conhecimento, mas é necessário de nós a ação. É interessante que, como o processo é lento, certa vez eu até, assim, como que comentando com meu guia espiritual, assim, puxa vida,
Claro que eu não me eximia também. A gente faz palestra aqui, lá, em outro lugar. Então, às vezes, muitas pessoas vão, vêm, vão, sempre, né, muitas se repetem, se chegam novas pessoas, tal. Eu falei, mas nós temos percebido que os erros continuam, as atitudes continuam, os pensamentos em desajuste continuam. Então, eu falei, nós que fazemos as palestras, também referindo-se a mim, não me isento, né? Nós estamos clamando no deserto. Aí, uma resposta que mais me animou um pouco fala: não intentes conseguir o que até o Cristo não conseguiu até hoje. Eu falei, é uma verdade. Não intentes conseguir o que o próprio Cristo não conseguiu até hoje. E nessas palestras, nessas colocações, quando nós estamos falando principalmente do Evangelho, as lições do Evangelho são como sementes divinas. Eu estou falando agora sobre o Evangelho. Então, sementes divinas estão caindo no solo da nossa consciência, do meu também. Estão caindo no solo da nossa consciência, cuja consciência irá dar frutos de acordo com o terreno interior, com a terra interior. Às vezes, nós temos, por exemplo, as sementes normais. Muitas sementes se estragam. Você planta, joga lá, tal, não dá nada. Mas como as lições do Evangelho são sementes divinas, elas não morrem. Elas ficam no nosso campo espiritual. Está lá, germinando, ela está lá. Às vezes a germinação não vai ser nessa vida. Às vezes ela pode brotar quando você estiver no mundo espiritual, ou até na outra vida. Mas aquelas sementes não vão morrer. Por quê? Porque são sementes divinas. São sementes cuja essência foi trazida por Jesus no Evangelho. Então eu posso estar falando aqui hoje, nós estamos ouvindo, mesmo que nós não formos mudar absolutamente em nada em nossa vida por enquanto, mas essas sementes vão estar dentro de nós. E no momento oportuno, ela vai florescer. E é como diziam os mentores, é necessário adubar com adubo da fé, regar com a água da oração e deixar a luz do sol da esperança. Então, isso acho que foi uma lição muito grande assim que eu tive, né, nos mostrando, porque às vezes a gente quer ver as transformações, mas não é assim. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, mas é necessário que dentro do tempo, dentro do momento que nós temos, dar um passo para frente, caminhar, nem que seja um pouquinho. Caminhar é como aquela escada simbólica, aquela escada de Jacó, né? Aquela coisa, a simbologia, onde por uma escada subiam os anjos, desciam, subiam os anjos, né? Mostrando que cada degrau é um progresso espiritual. Cada degrau nós vamos atingindo as regiões mais felizes da vida espiritual. E como dizem os mentores, né? Vamos subindo degrau por degrau, mas se tivermos que descer, que não seja pelas nossas quedas, mas que seja, se for para descer, para socorrer que está lá embaixo e para ajudar aquele que está lá embaixo a subir junto. Então eu agradeço vocês pela atenção. Muito obrigado, que o Evangelho possa
como uma luz, nos envolver a todos, nos libertar das sombras que nós trazemos, mas que esta luz do Evangelho, meditada, refletida, e se nós nos dispormos a uma ação melhor, nós vamos sentir sim em nós, muitas vezes vai nos curar, porque o Evangelho nada mais é do que Jesus falando conosco novamente, tá bom? Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.